tema muito importante e se faz necessário fazermos alguns apontamentos. Em época de Instagram, onde normalmente a gente publica, né, os momentos felizes, muitas vezes a gente evita de falar de problemas, de falar de dificuldades, de falar das angústias. A gente quer mostrar apenas o lado bom da vida. Mas a gente sabe que a violência permeia os lares e, infelizmente, muitas vezes os lares cristãos também. Esse evento, Quebrando o Silêncio, é um projeto, como já foi dito, da Igreja Adventista, que acontece desde 2002. Ele já faz 20 anos que acontece em 8 países aqui da América do Sul. E houve um aumento das denúncias de violência doméstica a partir de 2020. Muito provavelmente em razão da pandemia, houve esse acréscimo na violência, mas também houve um acréscimo nas denúncias, que é um fato importante. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas que sofrem a violência não têm coragem de denunciar. Então esse acréscimo nas denúncias também é um fato positivo, porque as pessoas estão vendo que não precisam viver sofrendo violência cotidianamente. Então, o que caracteriza a violência doméstica? Violência doméstica é aquela violência praticada por pessoas da sua família, pais, filhos, marido, esposa, ou cuidadores e idosos também. Caracteriza a violência doméstica, principalmente se residem na mesma casa. E os tipos de violência doméstica são a violência física, a violência psicológica, a violência patrimonial, a violência moral e a violência sexual, que acontece também dentro das residências. A maioria das vítimas de violência doméstica são mulheres. 84% das denúncias feitas, 84% são violência contra as mulheres. 1% violência contra crianças e 15% violência contra idosos. É um fato interessante também essa questão da violência contra crianças ser 1% só das denúncias, porque acredita-se que essa violência seja bem maior, esse número seja bem maior. As mulheres são as vítimas. Na maioria das vezes, as mulheres que sofrem violência, os agressores são pessoas próximas, ou o marido, ou o pai, ou o irmão, ou alguém do seu convívio. Já os homens sofrem violência também, mas é um número bem menor. E normalmente não é violência doméstica. Quando o homem sofre agressão, normalmente é algum estranho ou algum conhecido da rua, ele se mete em briga, né? Se mete em briga, então ele sofre a violência. Normalmente a violência que o homem sofre não é doméstica. Existe sim também o homem que apanha da mulher, mas é muito raro, é muito mais raro. Em razão da violência doméstica ser praticada por homens e as mulheres são agressoras, foi criada em 2006 a Lei Maria da Penha. Então, esse ano a gente já comemorou 16 anos da Lei Maria da Penha. Anteriormente, o agressor, o que ele sofria? Ele pagava uma cesta básica, ele pagava com trabalhos comunitários, mas com a Lei Maria da Penha, o agressor ele pode ficar preso de 1 a 3 anos, né? E a Maria da Penha, ela recebeu esse nome em homenagem à pessoa, né? A senhora Maria da Penha, que levou um tiro do seu marido enquanto ela dormia. E ela ficou paraplégica. Então a lei recebeu o nome dela em homenagem a ela. Importante, até eu estou vendo aqui muitos adolescentes, né, desbravadores. Eu fui desbravadora há muito tempo, meus filhos foram também. É importante vocês prestarem atenção, porque vocês têm toda a vida pela frente para vocês já entenderem que vocês não precisam aceitar qualquer coisa. Então, e também observar na casa de vocês, dos amigos de vocês, se não tem alguém sofrendo violência. As fases da violência, a violência até chegar no extremo da agressão física, ela passa por algumas fases. Tem a fase da tensão. Então você está vivendo num ambiente tenso, aquele clima pesado. Então você sente que a qualquer momento pode explodir ali. É a primeira fase, a fase da tensão. A segunda fase é a fase dos insultos, das ameaças, da intimidação. Então essa é a segunda fase, fique atento. Porque essa fase leva à terceira, que é realmente a fase do quê? A fase da explosão da violência. Essa violência pode ser tanto psicológica, como insultos, ameaças, xingamentos, constrangimento, como
a violência física, soco, chute, pontapé, ou também às vezes a pessoa destrói o teu patrimônio, quebra o teu celular, quebra os equipamentos de casa, destrói tuas roupas. Então a terceira fase é a fase da violência em si. Depois, normalmente, vem a quarta fase, que é a fase da lua de mel, que é que o agressor se diz arrependido, pede perdão, tenta agradar de todas as formas para poder fazer tudo de novo. Então fiquem atentos, por quê? Porque o agressor que pratica essa violência é um ciclo. Então ele volta a repetir, normalmente volta com mais violência, mais agressivo ainda. As consequências para quem sofre uma violência doméstica é muito grave. É tão grave quanto a violência física. Por quê? Quem sofre a violência, ela pode gerar uma depressão, pode gerar o transtorno de estresse pós-traumático, pode gerar o transtorno de uso de substâncias, levar a pessoa a usar substâncias para fugir daquela situação, transtornos alimentares, transtornos do sono e transtornos de ansiedade. Então, a consequência da violência é muito grave. Existe um perfil psicológico do agressor? Não existe. O agressor ele pode ser qualquer pessoa, seja uma pessoa estudada, uma pessoa sem estudo, uma pessoa rica, uma pessoa pobre, uma pessoa de um país desenvolvido ou de um país subdesenvolvido. Não existe um perfil psicológico. Existem alguns fatores de risco. Por exemplo, uma pessoa, às vezes, que perdeu o emprego, ou uma pessoa que já sofreu violência. Esses são fatores de risco. Por isso que a gente acredita que teve um aumento na época da pandemia, porque houve muitos desgastes, as pessoas ficaram muito no seu limite e acabou explodindo as violências. O que fazer no caso de você estar sofrendo uma situação de violência, ou você perceber que alguém está sofrendo situação de violência? Primeira coisa, procurar falar com alguém da sua confiança. De preferência, alguém que não tenha vínculo com o agressor. Por quê? A pessoa que tem vínculo com o agressor, ela pode ou olhar pelo ponto de vista do agressor e querer defender o agressor, ou pode ficar muito indignada e querer agredir o agressor, então gerar uma outra violência. Então procure alguém da sua confiança, uma pessoa que tenha bom senso e que não vá oferecer risco, né? Que vai te acolher, que vai aceitar a tua situação, mas também não vá provocar uma nova violência. Se você não encontra essa pessoa, se você olha para todos os lugares e não vê essa pessoa da tua confiança, existem 3 telefones que você pode entrar em contato que vão te ajudar. O primeiro é o 180. O 180 é um número para receber denúncias de violência contra a mulher. Atende 24 horas, é um serviço gratuito e eles vão te dar orientação quais passos você deve seguir para conseguir sair daquela situação. O 100, que é violação dos direitos humanos, o Disque 100. Então, se você percebeu uma situação de violação dos direitos humanos, Disque 100. E o 190, que é para denúncias caso você testemunhe uma situação de violência explícita. Se você não sabe para quem recorrer, ligue o 190 que você vai receber informações também. Porque muitas vezes é tão difícil para a pessoa procurar ajuda. Porque muitas vezes a pessoa está sofrendo ameaças do seu agressor. Ele ameaça os seus filhos, ameaça os seus familiares. Se você contar para alguém, vai acontecer tal coisa com você, eu não estou de brincadeira. A pessoa que sofre vítima tem medo do que vem depois da denúncia. Então ela evita denunciar. Ela acaba se submetendo àquela situação. E muitas vezes também ela é financeiramente dependente do seu agressor. Ela não conseguiu sair dali. Ela acha que se ela sair daquela situação, ela não vai conseguir sobreviver sozinha. Por isso, meninas, estudem e trabalhem, escolha uma profissão para você, não seja dependente do seu marido, do seu namorado, do seu pai. Tenha a sua própria vida, a sua própria estabilidade financeira, para não ficar dependendo de ninguém. Se algum dia você precisar viver por conta própria, você vai conseguir. Então, e outras vezes, a gente é difícil identificar algumas situações de violência. Porque algumas não parecem que são violência, mas elas podem levar ao ato extremo da violência física.
Por exemplo, às vezes, o teu parceiro, teu namorado, teu marido, não te bate. Mas o que ele faz? Critica seu corpo a todo momento. Ele te isola da sua família e dos seus amigos. Ele vigia os seus passos, quer saber onde você vai, com quem você falou, onde você passou, com quem você conversou. Controla o dinheiro, o salário e os bens. Isso é violência patrimonial. Faz você se sentir culpada até por coisas que você não fez. Faz uma pressão psicológica tão grande que você se sente culpada por coisas que você nem fez e nem teve intenção. Te constrange na frente das pessoas, dos seus amigos. Manipula e faz chantagens emocionais para ter relações sexuais. Não te deixa trabalhar ou estudar. Jamais aceite isso. Ridiculariza seus sonhos e não apoia você em nada. Não deixa você usar as roupas que você gosta. Quer ver o que você conversa com as suas amigas. Então, domina totalmente, né? Ele cresce tanto em cima da mulher que não deixa ela fazer nada. Então, se você está passando por uma situação dessas que foram mencionadas aqui, alguma situação que você acha que não é violência, é só o jeito da pessoa, não se submeta. Coloque-se, se posicione e fala, eu não aceito isso pra mim, né? Eu não quero isso pra mim. Em 1 João 3:1 tem um verso que diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concede, que fôssemos chamados de filhos de Deus, o que de fato nós somos. Se nós somos filhos de Deus, se Deus enviou o seu filho para morrer no nosso lugar, jamais Deus vai aceitar pra gente que a gente sofra algum tipo de violência. Não aceite para a sua vida. Se coloque, eu sou filha de Deus, eu sou amada pelo dono do universo, pelo Senhor do universo. Eu não posso me submeter a ser maltratada, a sofrer nenhum tipo de violência, seja ela física, psicológica, seja ela de qualquer tipo. Não aceite. Por quê? Porque você vale muito, nós valemos muito. Então era esse o recadinho que eu queria deixar com você. Não aceite, né? Não se permita ser tratada de qualquer maneira. Se valorize, você vale muito. Obrigada, gente.